Muito bem. Primeiramente, bom dia a todos, né? Espero que todos estejam bem. Bem-vindos a mais um webinar. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, tá? Eu sou engenheiro de produto aqui da OpenCAD. Deixa eu só conferir com vocês o som. Pessoal, mande aí, por gentileza, se vocês estão me ouvindo, por favor. Mande aí no bate-papo. Vocês têm um bate-papo aí, só para eu conferir se vocês estão me ouvindo direitinho, tá? Às vezes eu estou falando aqui. Áudio ok, ok. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado. Ok. Bom, hoje a gente vai falar aí, né, um pouquinho sobre manutenção preditiva com MATLAB Simulink. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês conosco aqui hoje, né? Aqui comigo também se encontra a Silvia, que irá me ajudar a dar suporte nesse webinar, tá? Lembrando que vocês têm aí um painel de perguntas, no qual, né, vocês podem ir mandando durante a apresentação, ok? Fiquem à vontade. Ao terminar, eu vou responder algumas perguntas, né? Aquelas que não forem respondidas, nós poderemos encaminhar a resposta por e-mail posteriormente, tá? Ao final, vocês terão, né, também um questionário para o nosso controle, e aqueles que responderem, né, irão receber aí gratuitamente, né, o nosso certificado aqui deste webinar da OpenCAD, ok? Então, vamos começar. Espero que gostem do conteúdo. Na nossa agenda de hoje, eu separei esses temas para vocês, tá? Veremos um overview aí, né, sobre os tipos de manutenção. Mostrarei em conjunto, né, junto aí, né, praticamente os principais desafios que existem, né, a solução para a manutenção preditiva, embarcada nas toolbox, né, do MATLAB. Veremos também a prática no software, sem entrar muito em detalhes técnicos, tá? Porque não é esse aqui o nosso foco hoje. Como esse é um tema bem pertinente, né, para as empresas, eu mostrarei também alguns casos de sucesso, tá? E ao final, eu também mostrarei outras demos da Mathworks, né, sobre essa toolbox desenvolvida exclusivamente para este assunto, ok? Então, bora começar. Começando, então, com uma visão geral, né, sobre os tipos de manutenções e, eu diria, né, suas aplicações, eu acho que muitos de nós, né, na maioria das vezes, a gente associa a manutenção como sendo apenas o fato da gente ir lá, pegar a ferramenta, consertar e trocar uma peça, né? Como essa imagem aqui sugere, né? É bem fácil a gente pensar isso tendo como exemplo o motor de um carro, né? Só que vocês verão hoje, né, que a manutenção é muito mais que isso, né? Pois existe uma infinidade de recursos e tecnologias que nos auxiliam, né, para reduzir as possíveis falhas dos equipamentos, tá? Bom, existem três tipos de manutenções industriais, né, já adiantando aqui, que são comumente implantadas, mas antes eu preciso, vamos dizer, saber em quais contextos, né, elas são inseridas, tá? E no caso das manutenções, existem aquelas que são as planejadas, né, e as não planejadas. Dentro desses dois grupos, né, nós vamos ter, no caso das manutenções não planejadas, tem-se, né, a manutenção corretiva ou reativa, né? E também, no caso das planejadas, nós temos as manutenções preventivas e as manutenções preditivas, que é o tema do nosso webinar de hoje, né? Vamos ver aqui a definição, né, e exemplo de cada uma delas para que a gente consiga distingui-las aí, né?
A manutenção corretiva ou reativa, tá? É aquela que você executa quando ocorre a falha do componente, né? Percebam aqui pelas imagens, né? Pelo gráfico, dessa curva de desempenho da máquina, que nessa abordagem, ou seja, né, na abordagem da manutenção corretiva, você conserta ou troca o componente quando ele falha literalmente. É isso, né? Lógico que, em alguns casos, esse tipo de manutenção ela é aceita, né? Principalmente quando as peças não são caras e você não importa de trocar e dar manutenção na hora, né? Visto que também não haverá nenhuma perda significativa com aquilo que você está trocando ali, né? Você quer ver um exemplo? Você dificilmente troca a sua lâmpada, né? Se ela ainda não queimou. Esse é o exemplo, né? Você vai lá, troca e dá manutenção. Outro exemplo, né? Um exemplo comum pode ser um fusível de uma casa que queimou, né, no painel, ou o próprio chuveiro que parou, né, de aquecer a água ali, ou sei lá, né, a vela de um carro que parou de funcionar. Aí você entra em contato com o mecânico, você vai até a oficina, enfim. No geral, isso é aplicado, né, a itens baratos, né, e que não envolve tanto risco assim, tá? A manutenção preventiva, aqui já entrando, né, na categoria das manutenções planejadas, é aquela que você executa manutenções periodicamente, essa palavra é importante, né? Executa periodicamente de acordo com o cronograma do equipamento, né, para antever as possíveis falhas, tá? Perceba pela curva de desempenho da máquina aqui, né? Quando se troca numa dada faixa de tempo a peça da máquina, ou se faz, né, manutenção preventiva, melhor dizendo, isso pode acabar gerando, vamos dizer assim, um problema também, né, que corresponde ao fato, né, de você fazer a manutenção desnecessária, talvez, daquela peça. E por que eu estou falando isso, né? Porque você pode estar trocando a peça, né, mas as condições de uso dela ainda eram boas. E isso acarreta, né, em um custo enorme para uma empresa, né, visto que aquela peça poderia ser usada ainda, né. Bom, e dentre ah, os exemplos, né, desse tipo de manutenção, a gente pode citar, né, vamos dizer assim, as diversas manutenções preventivas que fazemos nos veículos, né, como troca de correia dentada, temos também alguns componentes da suspensão, né, enfim. Eu diria que se você tem zelo, né, pelo seu carro, você vai seguir o manual que já te recomenda, né, a quilometragem ou o tempo certo para você fazer a troca dos componentes, né? Existem outros serviços que podem seguir um cronograma de manutenção, né? Por exemplo, a troca de determinada válvula, né, de uma tubulação, dentre outros exemplos, né, que abranjam uma manutenção periódica que vai atuar, vamos dizer assim, né, sem levar em consideração a condição real da máquina, né, a condição real da peça que você está trocando, tá? E, finalmente, né, temos a manutenção preditiva, que vem desse termo, né, predizer, que é aquela que você executa manutenções feitas de acordo com os parâmetros, né, que você tira da fiscalização contínua de máquinas, né? Aquela quantidade de sensores nas máquinas, né, é para isso que vai servir, justamente para fiscalizar o estado de saúde do seu equipamento. E por meio desse constante monitoramento, né, como o gráfico aqui de desempenho mostra, eu saberia quando intervir na minha máquina, né, antes da falha. E percebam, né, que uma importante diferença, né, de você, importante diferença aqui, né, entre as duas manutenções planejadas, né, vamos dizer assim. Enquanto que na preventiva
que eu mostrei anteriormente, né? Você vai lá e executa periodicamente, né? Aqui na preventiva não, aqui você vai intervir quando realmente precisar, né? O que deixa essa manutenção, vamos dizer assim, mais refinada, né? Mais precisa que as outras, tá? E por quê? Porque aqui você, como o nome diz, né? Você prediz quando a sua máquina vai quebrar baseando-se nas condições reais da máquina, né? Da sua peça em si. Daí você vai lá e atua um pouquinho antes, né? Só que deixa só, né? Quando eu digo assim, uma cautela, né? Aqui, quando eu falo um pouquinho antes, tá, pessoal? Não é, eu estou dizendo para você dar a manutenção quando estiver por um triz, né, de falhar ali. Não é isso, tá? Mas sim, né? Num tempo benéfico, vamos dizer, em que seja realmente necessário e, claro, com uma margem aceitável, né, para essa intervenção aí, tá? Ok, mas o que que eu ganho, né, com essa manutenção preditiva? Os benefícios são muitos, né, com esse tipo de manutenção, né? Podemos citar aqui, ao contrário da preventiva, né, a manutenção preditiva, ela evita falhas inesperadas, né? Pois a condição do ativo, né, ou máquina, a gente pode falar assim também, é medido, né? Ele é monitorado, ele é analisado continuamente em tempo real, né? Então isso é da outra da outra perspectiva, né, de saúde do seu equipamento. Temos também o fato, né, de minimizar o tempo de inatividade, reduz os custos operacionais, permite que os fabricantes gerem um novo fluxo de receita, né, fornecendo a manutenção como serviço para os seus clientes, né? Então isso abre portas, abre janelas para outras coisas, né, para você ganhar dinheiro com isso. Então é bem interessante, é bem, eu diria, fundamental essa manutenção, tá? E sobre a utilização, né, o que poderia, vamos dizer assim, se resumir a uma aplicação direta da manutenção preditiva é com o uso de sensores, né? Sensores que existem vários equipamentos, né? Temos sensores de ultrassom que podem ser usados para detectar trincas internas, né? Sensores para analisar o nível de vibração da peça, sei lá, muito utilizado também em rolamentos, né? Sensores que detectam movimento, sensores de temperatura, né? Enfim, hoje em dia, esses sensores, né, os sinais desses dispositivos são captados, analisados, né, pela equipe técnica que monitora tudo o que está acontecendo ali na sua máquina.